Olá pessoal, aqui é Mário Goulart, eu sou analista e estou recebendo vocês aqui nessa terça-feira, dia 10 de maio, para conversar um pouquinho sobre os resultados aí de uma das empresas mais polêmicas, né, mais interessantes da Bolsa Brasileira, que reportou seus resultados ontem, a famosa Via Varejo, Via 3, ela é conhecida aí de várias formas, então a gente vai dar uma olhadinha no que eles mostraram aí no relatório deles, publicado aí pela administração ontem, e como é que o mercado vem interpretando esses dados. A ação no começo do pregão dessa terça-feira abriu em forte alta de 5% e depois foi revertendo isso aí para uma queda relativa, mas ele de uma forma geral trouxe aí boas mensagens, inclusive contrário a uma expectativa de prejuízo. Ele veio inclusive com lucro. Então eu vou começar a nossa conversa aqui sobre a Via apresentando o próprio relatório mostrado pela administração, o relatório trimestral da empresa. Então a gente vem aqui, vamos ver as principais mensagens, depois a gente vai dar uma olhada no Bloomberg, o que aparece, um pouco de gráfico da empresa, um pouco do entendimento geral do que nós temos aí na Via, né? A empresa aponta aí como grande destaque um EBITDA, uma margem operacional ajustada de 750 milhões, ou seja, uma margem operacional de 10,2%, superando o último trimestre de 2021, o que é positivo quando a gente pensa em varejo, já que o último trimestre do ano normalmente é o momento mais positivo de vendas por conta do Natal, né? E um lucro líquido operacional de 86 milhões no primeiro trimestre, superando aí em 36,5 o primeiro trimestre do ano passado, né? Então eles apontam aí que o GMV, o Gross Merchandise Value, cresceu 3% no ano para 10,7 bilhões. Temos aí uma reversão de tendência nas lojas físicas, apresentando crescimento de 3% no Gross Merchandise Value, uma consequência do fim dos lockdowns, né, do fim do isolamento social. Ele aponta que nós temos rentabilidade com crescimento, então margens brutas crescendo no primeiro trimestre. Ele mostra aí alguns ganhos com logística, tem uma série de pontos que ele gosta de apresentar. O fundamental aí é que ele mostra que a empresa tem um caixa total de 5,2 bilhões, que teoricamente faria face aí ao seu endividamento, um EBITDA ajustado, uma margem de 10% operacional e uma margem líquida de 1,2%. A gente olha aqui nesse quadro de uma forma um pouco mais sintética, né? Partindo da receita bruta, vendo o que é omnicanal, uma receita bruta, uma receita líquida, o EBITDA ajustado, o lucro antes de impostos e o lucro líquido operacional, chegando a um lucro líquido comparável. Aí, cada empresa tem aí a sua forma de ver. Eu vou colocar esse quadro que eu achei muito interessante aqui, uma reconciliação contábil, já que eles tiveram aí um legado de despesas trabalhistas que reduz um pouco o lucro da empresa, né? Esse lucro de 86 milhões, na verdade ele vai acabar sendo um lucro líquido de 18 milhões no trimestre por conta dessas despesas trabalhistas. Muito bem, então esse é um primeiro ponto que a gente vai apresentar. Agora nós vamos olhar um pouquinho no Bloomberg, como é que ficaram esses números. Eu gosto muito de olhar aí a análise trimestral do Bloomberg. Primeiro, estou olhando aqui o gráfico da ação, a ação vem caindo, né? A gente vê que é uma ação que vem sofrendo bastante, ela vem desde 16 reais em meados do ano passado, junho, julho, até 2,65 no atual momento, né? Um número bem pesado. E se a gente for olhar aqui os dados financeiros, a gente vê um crescimento de receita durante o ano passado, mas aí um número de receita um pouco menor nesse trimestre. A margem operacional fica aqui em 9%, 663 milhões de reais, uma margem de 9%. Isso se dá aí de acordo com as conciliações e com alguns critérios contábeis que são olhados aí de uma forma ou de outra. Eu gosto muito desse módulo de análise financeira
do Bloomberg, que ele nos dá aí uma visão mais ou menos unificada. A gente tinha falado lá no relatório da empresa em um lucro líquido de 18 milhões, tivemos agora 19,3 milhões com margem de 0,3%. Notem aí que no ano passado a gente tinha tido no primeiro trimestre, no segundo trimestre, um lucro de 203 milhões, depois um prejuízo forte, e foi aí que a ação começou a cair, um prejuízo líquido de 250 milhões. Tivemos depois um pouco de lucro no último trimestre, terminando o ano passado com lucro e uma margem de 0,6, e agora tivemos uma margem de 0,3 no trimestre. Eu vou colocar aqui uma análise de forma anual para a gente ver como é que a empresa vem tendo seus resultados. Ela vinha aí de 2018 com lucro pequeno, depois de 2019 com um prejuízo forte. 2020 ela teve um bom lucro de 1 bilhão, foi um ano bem positivo para a empresa por conta da pandemia, né? Todo mundo fechado e usando muito comércio eletrônico. Em 2021 a coisa diminui um pouco e a gente olha aí esses últimos 12 meses incluem aquele trimestre que teve prejuízo, então nós temos uma margem baixa por enquanto na empresa, uma situação que ainda não é a mais positiva, mas parece melhorar um pouco. Um negócio que vale a pena a gente olhar aqui é o endividamento total da empresa, né? Temos aqui, a empresa tem um caixa aqui de 1,3 bilhão, segundo os critérios usados pela Bloomberg, contra uma dívida total de 13 bilhões. Se a gente for olhar aqui no nosso dashboard fundamentalista, eu vou colocar aqui a Via para a gente, nós temos a Via aqui com uma dívida líquida de 12,3 bilhões, né? Uma empresa ainda bastante endividada, uma relação ainda muito forte de dívida versus patrimônio líquido, a dívida líquida versus o patrimônio líquido da empresa é muito alta. Você tem o patrimônio líquido aqui de 5,6, é um patrimônio líquido que até vem crescendo nos últimos anos, mas ainda é uma situação um pouco delicada, né? É uma empresa que tem uma dívida maior do que o seu patrimônio, um negócio complicado, não é uma situação fácil que essa empresa tem aí a enfrentar. Do ponto de vista dos analistas, né, de como o mercado está vendo a empresa, ainda se aponta um target price, um preço-alvo para os próximos 12 meses, da ordem de R$ 4,98, R$ 5 praticamente, contra o último preço aqui de R$ 2,69. 3 dos 17 analistas que cobrem a empresa dão compra, 11 dão venda, 11 dão manutenção e 3 dão venda, né? Você tem aí o pessoal até subindo o seu target price, a gente vê, essas análises são de hoje, 3 analistas aqui já deram uma aumentada no preço-alvo, mas nós ainda temos a maioria com números ruins. Você ainda tem alguns aqui que tem os seus números do ano passado apontando R$ 15, R$ 12, o que já não é mais realidade, vai levar muito tempo para essa ação voltar a entrar nesse tipo de patamar de preço, né? Então a gente vê aí a Via numa situação melhorando, né? Uma previsão que era de um prejuízo nesse trimestre. Vamos dar mais uma olhadinha aqui nos números da administração da empresa, o que a gente vê mais no relatório de interessante. Você vê que a gente conciliou aqui esse 18 milhões de reais de lucro, praticamente dá o mesmo número do Bloomberg. Aí nós temos aqui a mensagem da administração, elogiando a resiliência das margens, uma margem operacional, a inovação do criador dos vendedores online. Como a gente disse, o ano de 2020 foi bom. Temos a estratégia de omnicanal, marketplace, logística. Ele vai fazendo uma série de comentários. Hoje é muito importante aí a menção de pautas ESG, então o relatório da Via não deixa de tocar nesse assunto. Ele explica aqui a questão do legado trabalhista, né, que acabou impactando o lucro. Você vê ali que não fosse o legado trabalhista, você iria ter um lucro de 80 e poucos milhões, acabamos com 16 milhões no trimestre.
Então ele detalha melhor aqui quais foram as demandas trabalhistas e como isso vem afetando a empresa. É um processo praticamente de saneamento de dívidas antigas, né? E vai explicando um pouco das estratégias de evolução de base de clientes, crescimento dos gastos por cliente. Essa é uma série de especificidades que quem for analisar essa empresa mais a fundo vai olhar com calma. Aí eles apresentam aqui o início da presença do CB das Casas Bahia, o criador digital das Casas Bahia, como um influenciador virtual no metaverso. São estratégias de vendas que eles vão trazendo. Eles vão apresentando um pouco das estratégias de vendas, como é que eles se relacionam aí, a questão de lojas físicas com lojas online e com third party, né? O uso da estrutura de vendas da Via para terceiros, como os marketplaces que têm sido utilizados. Eles vão mostrar aí a presença deles como participação no mercado online de 13,4, segundo uma dessas consultorias que fazem a análise, a compra e confia. Então eles têm uma presença aí, a gente sabe quem são os outros players, Magalu, você tem o Mercado Livre, você tem outras empresas aí atuando nos mercados online, nas compras online. Tem toda uma análise aqui colocada. Vão sendo colocadas a questão das lojas físicas. A gente vai vendo aqui novas lojas físicas abrindo com o final da pandemia. Ele faz toda uma análise de como funciona o negócio deles, da omnicanalidade. Ele até aponta que esses são realmente detalhes bem técnicos de varejo, mas ele aponta que onde tem abertura de novas lojas, ele tem aumento do canal online, evolução de ticket médio. Ele vai dando uma série de aspectos aqui importantes para o negócio dele. Um grande elemento que é preocupante na questão da Via Varejo é a questão do endividamento e dos custos financeiros dela. Então a gente vai olhar um pouquinho aqui as despesas financeiras que acabam ajudando a reduzir o que a gente tinha aí como resultado operacional, né? Você tem um resultado, você sai de um resultado operacional muito bom de 758 milhões de reais e você vai, através dessas despesas financeiras, reduzindo esse resultado operacional para um lucro líquido muito menor. Então você vai tendo uma perda aí com receitas financeiras da ordem de 428 milhões de reais daqueles 758 que você tinha anteriormente, chegando aí a um lucro líquido operacional de 86. Depois a gente vai ter a questão daquela redução desse lucro líquido operacional pelo reconhecimento de despesas trabalhistas, como a gente viu lá atrás. E finalmente chegamos ao balanço da empresa, né? O balanço patrimonial da empresa. A gente vai olhar no comparado com o ano anterior. Então você tem aí uma descrição dos ativos das empresas. Muito dos ativos são relacionados aí a contas a receber, né? Você tem um volume de caixa relativamente pequeno, estoques, que é fundamental no negócio da empresa, questões aí tributárias que merecem uma outra análise, os passivos, que incluem principalmente contas circulantes, contas de curto prazo com fornecedores, carnês de financiamento ao consumidor, uma massa aí de empréstimo, de provisões para demandas judiciais, para passivos de arrendamento de lojas. E aí você chega ao patrimônio líquido de 5 bilhões 635, que é um pouquinho menor que o patrimônio líquido do ano passado. Então esse é um dado que não ajuda muito, que a gente não gosta muito de ver, porque você vê uma empresa, o patrimônio líquido é o que sobra quando você pega todos os direitos, todos os bens da empresa e substitui de suas obrigações. Então é uma empresa que está perdendo o valor no longo do tempo. Dessa maneira,
Para os mais entusiasmados aí em comprar ações da Via, agora aproveitando que caiu muito, eu recomendaria um pouco de cautela. Vamos esperar para ver se esses números são melhores. A gente previa aí um número difícil. A questão dos juros altos impacta bastante o negócio de uma empresa endividada. Depois a gente pode fazer se o pessoal pedir aí, a gente pode fazer um raio-x do endividamento da empresa. Então vamos aguardar a empresa para ver se ela volta a ser lucrativa com consistência, se ela traz consistentemente números bons para pensar em uma análise. No dia de hoje, após a divulgação, imediatamente após a divulgação, a divulgação foi na noite da segunda-feira, na terça ela abriu subindo 5% e depois da teleconferência de resultados ela acabou caindo cerca de 1%. O mercado não ficou tão animado, mas também é uma questão desses dias, essa semana que está muito complicada nos mercados globais e brasileiros. Então essa por enquanto é a nossa conclusão. Interessante, boas notícias da empresa, mas vamos ter cautela. Eu acho que ainda não é hora de muito entusiasmo com a empresa. Muito obrigado. Se você gostou, marque aqui, favorite os vídeos do Analisto e nos siga no Instagram também. Um abraço.